essa oportunidade. Irmãos, eu estava bem surpreso que o pastor falou agora, mas eu já senti, eu já sabia que o Senhor ia nos conceder essa oportunidade. Irmãos, eu quero aqui compartilhar com os irmãos qual o Senhor tem assentado no meu coração. Vou acelerar aqui para me ser mais rápido. É um texto, uma palavra bastante conhecida, mas eu creio que o Senhor vai nos ajudar nesta noite e nos ensinar alguma lição nesta noite. Eu quero ler aqui no livro de Números, o capítulo de número 22. Eu já quero ler, vou começar a ler aqui para ganhar tempo, que está nos dizendo assim: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. Mensagem de Balaque que dizia: um povo que saiu do Egito sobre a face da terra se estabeleceu perto de mim. Venha agora e lança uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois eu sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Até aqui, irmãos. Vou parar por aqui. Irmãos, é um texto, eu vou avançar aqui mais à frente, mas eu quero ser bem rápido. É um texto que bem todo mundo conhece, né? Que a Bíblia vai falar para nós que após décadas que o povo de Israel está saindo do Egito, né? do cativeiro. Então agora eles estão a caminho da terra prometida, né? Então, que ficava bem perto da onde que habitava esse povo que era o Moabita. E aqui a Bíblia vai falar para nós que os israelitas, descendentes, né, de Jacó, e esse povo Moabita, descendente de Ló. Então assim, e agora quando eles estão a caminho, eles caminhando diante da terra prometida, que o Senhor tinha prometido, e eles se acampam nas margens, né, de perto a beira do rio Jordão. Só que o texto que está diante do que a gente leu aqui, fala para nós que agora os moabitas olham e eles ficam assustados, apavorados, com medo. Por quê? Porque eles não tinham um bom relacionamento. Eles viviam enfrentando guerras e guerra, esse povo, contra Israel. E eles já sabiam das guerras que Israel enfrentava, que Israel vencia. Então, diante desse, tomado por esse medo, por esse pavor, né, ele, agora a gente vai ver aqui que Balaque manda chamar Balaão para profetizar contra o povo. Ele está falando aqui que Balaão era um profeta, né, que ele cria que se Balaão profetizasse, maldição, o povo seria amaldiçoado, mas se profetizar que o povo seria abençoado, também seria abençoado. Mas vamos lá, Balaão ele não é um profeta israelita. Balaão ele de Mesopotâmia. Ele não é um profeta de israelita. Porém, Balaão ele todas as vezes que ele falavam, que ele profetizava, ele consultava os deuses, ele consultava. E quando a gente olha para a Bíblia, lá no livro de Gênesis, quando está falando de deuses, quando pega aí está falando de deuses, nós até falamos sobre isso na escola dominical, e quando está falando de deuses, que a palavra Deus, lá no Velho Testamento, não significa vários deuses, seria a forma como ele estava expressando Deus. Então, quando Balaão ia profetizar, então ele consultava.
E aí a gente pensava que o Senhor ouvia Balaão. Então quando ele é chamado para ir profetizar contra o povo de Israel, então a gente olhando aqui no texto, vai falar para nós que ele envia, Balaque envia agora alguns, né, alguns midianitas e alguns dos chefes dele também para poder ir, e ele manda levar, né, algumas iguarias, algumas recompensas para Balaque, recompensando para que ele viesse profetizar. Nesse mesmo capítulo de número 2, vai falar para nós que quando ele vai pela primeira vez, e agora eles encontram Balaão, e Balaão fala: eu vou consultar o Senhor. Ficam aqui, já era, provavelmente já estava falando: vocês dormem aqui, eu vou consultar. Aquilo que o Senhor falar para mim, eu vou falar para vocês, e vocês vão falar para Balaque. Só que a gente vai ver que Balaão, quando ele consulta o Senhor fala: olha, esse povo é o seguinte, não adianta você querer amaldiçoar, porque você não tem como amaldiçoar quem eu te abençoei. Então não adianta você insistir. Então, bem, vai. Só que quando eles vão, Balaque não se conforma com aquela resposta. Então Balaque ajuda novamente mais alguns e manda. Aqui no verso de número 18 do capítulo 22 diz assim, mesmo que Balaque me desse, em cima aqui, versículo número 15, Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros, e eles foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada impeça de vir a mim, porque se recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser, e venha por favor e lance para mim uma maldição contra esse povo. Agora Balaão fala: porém respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui e esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Então vamos lá, mais uma vez, né? Balaão ele vai consultar o Senhor mais uma vez, ele não toma a sua decisão. Só que quando chega aqui, o Senhor fala para ele não ir, então o Senhor fala não ir. Só que quando pega aqui no versículo número 20, o Senhor está dizendo que naquela noite Deus veio a Balaão e disse: visto que estes homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a vocês. Então o Senhor até permite que Balaão vá, mas fala para ele: faça apenas o que eu permitir, fala só apenas, né? Então, findando esse capítulo daqui de número 22, agora a gente entrando aqui, vamos entender que Balaão, quando ele está a caminho, vai encontrar com uma jumenta, né? Com um anjo. Balaão a cavalo na jumenta. E o que acontece? Então agora, diante desse tempo, Balaão se encontra com o anjo, e ele não enxerga o anjo do Senhor. Então agora o anjo aparece, e o anjo e a jumenta vê. Então nesse momento em que Balaão não vê, e a jumenta ela não muda, ela quer mudar o seu caminho. Mas porém, até que a história que todo mundo conhece, que Balaão é prensado na perna, nos muros, e ele bate na jumenta, e Deus abre a boca da jumenta e fala com ele, né? Fala: puxa, eu te obedeci, e qual foi o dia que eu te, né, deixei você na mão? Eu sempre te obedeci, mas você não está vendo. O anjo aparece e ainda fala para ele: olha, se não fosse, eu já teria te matado. E o interessante é que quando nesse encontro, mais uma vez, aqui no versículo no versículo de número 35, aqui vai dizer assim: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a vocês. Mais uma vez, eu quero ser bem rápido, a gente vai correr lá para frente para entender a mensagem que o Senhor quer nos falar. Então o Senhor, mais uma vez, ele passa o processo com a jumenta, né? Então o Senhor permite, fala para ele: vá.
mas fale apenas aquilo que eu ordenei a vocês. Tipo, não fala nada mais. Então Balaão agora ele segue o caminho, né? Deus está permitindo que ele vai. Agora, o interessante, quando ele vai, chega lá, Balaque chama ele e chama ele e ele pede para que seja construído os altares, né? E agora é oferecido em sacrifício, é oferecido novilha, é oferecido carneiro, para que agora, e ele fala, olha, você fica aqui, eu vou subir tal monte e eu vou falar com o Senhor, e eu vou falar para você, aquilo que o Senhor falar, eu vou falar para vocês. Interessante que ele vai, e quando ele oferece o sacrifício, ele desce novamente, ele fala, e aí ele fala assim, olha, o Senhor, ao invés de amaldiçoar esse povo, o Senhor vai abençoar esse povo, porque ele olha, e aquela multidão de gente, então deixa Balaque ainda mais irado, né? Deixa ele, mas ao invés de você amaldiçoar esse povo, você está abençoando esse povo. Afasta ele, leva ele de outro lado, onde que ele olha para um outro caminho, enxerga um povo menor, né? Uma parte só do povo, e ele fala, quem sabe assim, ele vai perder o medo, ele vai profetizar e ele vai amaldiçoar esse povo. Só que não tem como, ele não tem como amaldiçoar. Só que vai dizendo para nós o texto, que agora Balaão vai embora. Eu, irmãos, até eu procurei, mas bem verdade, eu meditei e eu não achei em lugar algum que tivesse escrito as palavras com que Balaão diz a Balaque. Mas porém, e nós bem sabemos do texto, que Balaão ele não teve como amaldiçoar o povo, ele não teve como lançar nenhuma maldição contra o povo. Mas porém, quando Balaão vai embora, e aqui no verso, no final do verso 24, falou para nós que ele termina essa conversa com Balaque. Mas porém, Balaão não amaldiçoou, mas Balaão fala assim, só tem um jeito de vocês vencerem esse povo, só tem um jeito de você vencer. Faz o seguinte, pega as mulheres e leva ela com o povo de Israel e faz agora essa contaminação. À medida que eles vão se envolvendo, eles vão subindo, eles vão começar a adorar os deuses, e na medida que eles vão adorando os deuses, na medida que eles vão se envolvendo, o Deus deles não tem mais como fazer, vai ser o caminho que você vai conseguir amaldiçoar esse povo. Olha para você ver, o profeta não conseguiu amaldiçoar, não conseguiu fazer nada do que o Balaque quisesse. Mas porém, olha só como que interessante, uma brecha tão pequena, e o texto que vai dizer para nós, que agora o povo, as mulheres começam a subir, e começa ali, se envolver com os israelitas, começa a se envolver com os israelitas. Por que ficou com medo? Voltando um pouquinho atrás, porque irmãos, eram mais de 2 milhões e 500 pessoas, quase 3 milhões de pessoas, então era muito grande, e ele ficou assustado, ele não queria perder o seu campo, porque estava ali no campo, só que o Senhor prometeu que o Senhor ia dar ao povo de Israel, o Senhor tinha prometido que ia dar, né, a terra prometida. Então o que acontece? Agora eles começam a se envolver, e na medida que eles se envolvem, há uma brecha. O interessante é que o Senhor, e eles começam a se envolver e ir adorando aos deuses, aos tarotes, e começam a se adorar. O que acontece? O Senhor se afasta do povo de Israel. O Senhor se afasta. E aí o povo começa a entrar, o Senhor lança uma praga sobre o povo, por causa do pecado, da contaminação contra o povo. O Senhor lança uma praga. E essa praga, olha só que é tão interessante, que uma coisa tão pequena, por causa dessa desobediência, desse envolvimento, no texto está falando para nós, que foi morto mais de 23 mil pessoas, por causa de uma brecha que deram. Eles foram mortos. Porém, vamos continuar, para a gente ser rápido aqui. O que acontece? Agora, porém, a Bíblia aqui no capítulo
de número 25, capítulo de número 25, o verso de número 7 vai dizer aqui, ó: quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança e seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança e atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. E o interessante, então o texto está falando para nós aqui que Eleazar, quando ele vê aquela situação, ele se indignou, ele ficou irado pelo povo, por causa do povo ter feito aquilo que fez. Então ele foi tomado de uma indignação. Por quê? Porque um dos israelitas tinha levado uma das mulheres, Moabita, para dentro da sua tenda. A Bíblia está falando por lá que esse moço vai pegar uma lança e ele segue até a tenda. Se for ler o texto certinho, vocês vão entender. Ele vai até dentro da tenda, acompanha os dois até dentro da tenda, e ele lança a lança sobre os dois e mata os dois. E diante desse momento, o Senhor tira a praga do meio do povo. O Senhor tira aquela praga que estava contaminando o povo. O interessante é, eu estou sempre rápido aqui no nosso tempo. O interessante é, agora olhando, o que o Senhor nos ensina diante, e aqui nós estamos diante de dois personagens. Um homem como Balaão tinha conhecimento, viu o que Deus fazia, sabia, porque ele era alguém que profetizava. Então ele sabia, ele profetizava, alguém tinha conhecimento, ele falava, e Deus, pela misericórdia, Deus agia dentro daquilo que ele falava. Só que o interessante, olha, por causa de ter falado demais aquilo que não devia ter falado, destruiu mais de 23 mil vidas e pôs em risco todo o povo de Israel. Mas o interessante, vamos lá para o capítulo de número 31. Olha o que é a desobediência de um homem. O que é a desobediência de um homem? Capítulo de número 31, versículo de número, o versículo de número 8. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur, Rebá, e também mataram a esposa de Balaão. Olha só, mataram a esposa de Balaão, filho de mataram a espada Balaão, filho de Beor. Olha para vocês verem o que aconteceu com esse homem por causa da sua desobediência. Pouco tempo depois, o povo sobe, o Senhor manda, o próprio Deus, isso aqui foi ordenado por Deus, quando eles sobem para poder agora fazer uma nova, diante daquilo que tinha acontecido no meio do povo de Israel. Ele agora vai formar tudo de novo, tem que ser trabalhado tudo de novo. E agora Balaão é morto à espada. E eu quero voltar aqui atrás, no mesmo texto que a gente leu, o versículo de número 25, o capítulo de número 25, e eu só vou terminar os versos que finalizar o verso número 9 do capítulo 25, que vai dizer assim: mas os que morreram, aqui embaixo, o versículo número 12, mas diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz, e dele e dos seus descendentes será uma aliança de sacerdócio perpétuo. Olha a diferença. Aqui nós temos um homem que se posiciona. Quando ele viu aquilo que estava errado no meio do povo, ele se posicionou. Ele tomou um posicionamento, não aceitou aquela situação. Ele matou aqueles dois. Agora que eu falo com ele, olha, não somente voltarei ao sacerdócio, mas farei com você uma aliança perpétua. Quando a gente vai lá para frente para os textos que vai estudar sobre a casa de Zadok, é aqui que começa essa aliança que o Senhor faz. Sabe o que é isso?
geração após geração desse menino tem um comprometimento. O Senhor tem um compromisso com essa geração. Enquanto a gente olha o fim, a história trágica de um homem que foi profeta do Senhor, a história onde ele foi morto à espada, a história trágica que foi, mas a diferença de um homem que se posiciona quando ele enxerga, quando ele vê algo que está errado, ele não se conforma e ele se posiciona. Por causa dessa atitude, eu tomarei com você, não farei com você uma aliança perpétua. A sua geração, sabe o que ele está falando? Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e toda a geração, eu farei com ele uma aliança perpétua. E essa mensagem que o Senhor tem acendido no meu coração, sabe por quê? Eu já vou encerrar. Por quê? Porque nós estamos aqui como profetas do Senhor. Agora, será que nós temos falado aquilo que o Senhor muitas vezes tem falado? Será que muitas das vezes nós não temos dado ouvido? Porque Balaão, o Senhor falou para ele por 2 vezes, e quando o Senhor manda a mula até o caminho, foi para despertar ele, e por 2 vezes o Senhor fala para ele: fala somente aquilo que eu mandar. Mas a desobediência do homem teve um final trágico, doloso, de alguém que conhecia a palavra do Senhor, de alguém que quando ele falava, ele profetizava no nome do Senhor e as coisas aconteciam. Mas infelizmente, o lucro, aquilo que Balaque tinha oferecido, tomou seu coração. O ganho, aquilo que Balaque tinha oferecido para ele, ele não se contentou. Ele não se contentou e deixou ser levado por aquilo por aquilo que Balaque tinha oferecido para ele. Agora é a nossa decisão. Muitas das vezes, o que tem sido oferecido para nós? O que muitas das vezes nos oferece nessa forma? Agora nós temos conhecimento da palavra. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não. A decisão é minha. Ou eu posso ver, ou estar olhando muitas coisas à minha volta, à minha vida. Nós temos um Espírito Santo que está dentro do nosso interior, falando no nosso coração todo o tempo, falando comigo, naquilo que precisa ser trabalhado na minha vida. Agora eu posso conformar com essa situação, mas eu posso fazer como fez a vida desse moço aqui, do filho que ele está dizendo aqui, se posicionar diante daquilo que não se agrada, diante daquilo que tem muitas das vezes entristecido o Senhor na minha vida. Eu tenho certeza que vai agradar o salvo do Senhor. Então essa mensagem, eu estava meditando, foi bem rápido, mano, e isso me trouxe ao coração, e eu queria compartilhar com você. Está diante de nós, a decisão é nossa. Nós já temos ouvido o que o Senhor tem falado para nós, ou até onde é para nós falar, ou até onde é para nós ir, ou o que também nós talvez deixamos de falar. Mas também, a decisão é nossa, a decisão é minha, a decisão do grande desafio, que como o Senhor fez uma aliança perpétua, e como outro teve um final trágico. Então, irmãos, nós possamos refletir diante. O Senhor tem deixado para nós, para mim e para você. Então eu não posso apontar para ninguém. Eu não posso lançar meu dedo para ninguém. Eu posso olhar para dentro de mim. Agora o grande desafio está diante de mim. A decisão é minha. A escolha é minha. Ou eu obedeço, ou posso conformar com tudo. O que estão me oferecendo para mim? O que muitas das vezes não tem oferecido para mim? Será que é algo que pode ser bom para mim agora, mas o final será trágico? O final para a minha geração será trágico. Quando a gente vai lá no capítulo 2 de Apocalipse, para encerrar, capítulo 2 de Apocalipse, versículo número 14, olha o que o Senhor está falando lá no capítulo, e se for no livro de Pedro também vai falar, mas olha o que está falando no capítulo 2 de Apocalipse e o versículo de número 14. Lá. Lê por favor, Marcos. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque e lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Aí está falando porque no livro, nem no livro de Números, e nem em alguns textos de referência, não tem a conversa que eu falei de Balaque com Balaão. Mas olha lá, mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar, mas simplesmente a sua palavra, falando para Balaque, olha, só tem um jeito de contaminar esse povo. Se contaminar, esse povo vai perecer.
E nós, como profeta do Senhor, nós vamos nos posicionar diante da situação ou vamos continuar? O que nós estamos fazendo? Irmão, fica essa mensagem, essa reflexão para mim e para você nesta noite. Talvez não seja uma mensagem, mas que seja um tempo de reflexão para a minha vida, para você. Só sei de uma coisa: eu já estava ouvindo alguma coisa sobre a casa de Zadok. E quando eu estava meditando, e aqui começa aonde que o Senhor faz essa aliança. Irmãos, quando a gente vai ver sobre a casa de Zadok, o prazer, tudo que o Senhor tem sobre a vida, por causa da atitude deste homem, que ele teve aqui. O que eu faço hoje vai perpetuar muito para frente. A minha atitude hoje, ela vai perpetuar para frente, não é só agora. Então, se a minha atitude, meu posicionamento, ele pode ser algo que pode servir nem de algo bom para frente, mas também a minha decisão errada vai também levar tristeza para frente. A decisão é minha e a decisão é tua. Fica essa palavra, reflete nela e que o Espírito do Senhor possa falar melhor sobre cada coração nesta noite. Amém? Eu quero te agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.